Olá, este é o Justiça Gaúcha, telejornal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Veja agora os assuntos que são destaques na edição desta semana. Flexão de gênero e uso de nome social agora são obrigatórios no Poder Judiciário. Site e diversos sistemas do TJRS já estão em pleno funcionamento. Memorial do Judiciário Gaúcho completa 23 anos de história. Veja estas e outras notícias nesta edição do Justiça Gaúcha que começa agora. Foi por meio de muita luta e resistência que pessoas transgênero conquistaram o direito de utilizar suas identidades sociais, assim como também se tornou obrigatória a flexão de gênero para nomear todos os seus integrantes. Aos poucos, espaços de direito são conquistados, derrubando barreiras que pareciam intransponíveis. Olá pessoal, meu nome é Gabriel, tenho 22 anos. Lotado no primeiro juizado de violência doméstica. Bom, eu sou a Vitória, eu sou servidora do Poder Judiciário Gaúcho, pela comarca de Passo Fundo, e infelizmente eu sou uma exceção. Vitória não se chamava assim, Gabriel também não. Mas hoje ambos podem ser legitimamente chamados pelos nomes que escolheram, conforme as identidades de gênero com as quais se identificam. E mais uma conquista importante foi alcançada nesse sentido. A flexão de gênero e o uso de nome social agora são obrigatórios no Poder Judiciário Nacional. Um avanço esperado há tempos por quem luta por espaço, oportunidade e tratamento igualitário. De acordo com o CNJ, todas as unidades e ramos do Poder Judiciário Nacional devem adotar designação distintiva de gênero para todas e todos os integrantes, incluindo desembargadores e desembargadoras, juízes e juízas, servidoras e servidores, assessores e assessoras, terceirizados e terceirizadas e estagiários e estagiárias. Isso deve ser adotado em carteiras de identidades funcionais, documentos oficiais e placas de identificação de setores, por exemplo. A regra inclui pessoas trans e seus respectivos nomes sociais. Essa medida é importante para que possamos gradualmente reverter o processo cultural que ainda aponta para uma disparidade de gênero. Ao utilizarmos o masculino como gênero universal, nós acabamos reforçando a ideia de que não há paridade entre homem e mulher. A Resolução 376 tem, então, um cunho educativo, pois alterando a forma de comunicação, nós vamos também modificando hábitos e padrões de comportamentos discriminatórios, transformando a sociedade a fim de que se eliminem as diferenças de gênero definitivamente. Apesar de muita luta e sofrimento, tanto a oficial escrevente Vitória, quanto o estagiário da primeira vara de violência doméstica e familiar contra a mulher da capital, Gabriel, podem se considerar privilegiados. Mais do que fazerem parte da equipe do Judiciário Gaúcho, eles encontraram nos colegas de trabalho todo o respeito e apoio para superar os desafios. Enquanto uma pessoa trans negra, uma mulher trans negra, eu olho para os lados onde eu estou e eu vejo poucas pessoas negras e praticamente nenhuma pessoa trans. E por que isso ocorre? Porque a vulnerabilidade da população de trans e de negros é muito grande. E 90% da população trans está na prostituição, segundo a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Isso ocorre por conta da dificuldade de acesso às empresas, né, pela discriminação, a dificuldade de formação nas escolas pela transfobia dentro das escolas, que acaba alijando essa população do acesso de direitos básicos constitucionais, como direito à educação, né? Direito à moradia, direito ao emprego, sabe? Quando eu entrei, umas semanas após, a chefia e os próprios colegas de trabalho vieram conversar comigo e contar que já sabiam, né, que eu não era
a Yasmin, que eu era o Gabriel, e que assim queria me chamarem. Isso foi de uma suma importância porque eu me senti extremamente acolhido. E logo em seguida, quando eu mudei o nome de registro, eu enviei a certidão de nascimento, somente a certidão de nascimento, para o pessoal da responsável do tribunal, e prontamente eles mudaram no sistema. Então, eu me senti extremamente acolhido por lá também, por saber que eu não precisava enviar toda a documentação ou provar qualquer coisa que fosse diferente. E isso foi de suma importância na minha vida profissional. E eu me senti tão bem, tão bem. A não aceitação da família, o preconceito, a violência e a falta de espaço no mercado de trabalho estão entre os principais desafios encontrados pelas pessoas trans. Mas mesmo diante da dificuldade de aceitação por parte da sociedade, Vitória e Gabriel seguem firmes. Eles sabem que a luta deixou de ser individual e é isso que os motiva a seguirem em frente. Essa decisão do CNJ é uma aliada importante e mais um passo na busca pela conquista e reconhecimento dos direitos igualitários. Mas na avaliação da Vitória, muito ainda deve ser feito. Tendo resoluções como a do CNJ, tendo decisões como as decisões que têm brotado, principalmente no STF, é muito importante. Mas nós precisamos de mais. Além de respeitar o nome e gênero, que é extremamente importante porque diz respeito à nossa dignidade enquanto pessoa humana, é necessário que se garanta todos os direitos, né, que é dado a todas as outras, o restante da população. Todos os direitos que é reservado a todo o restante da população deve ser reservado também à população trans e negra, de fato, de forma efetiva. Hoje eu sou completamente feliz no órgão a qual estou lotado. Sou completamente feliz por tudo que eu já conquistei, dentro e fora do tribunal. E de saber que isso pode chegar a tantos lugares. E saber que quando chegar lá, você vai ser extremamente acolhido. Então, nada mais gratificante do que isso. As pessoas não te olharem torto, as pessoas não te perguntarem qual gênero você pertence, coisas curiosas referente ao seu gênero, simplesmente só te aceitarem da forma que você é. Após 12 dias desde a invasão cibernética que paralisou os sistemas de informática do TJRS, na última semana o site do Tribunal de Justiça voltou a funcionar. Quem traz mais informações é a repórter Paola Marcon. Olá, Vera. Exatamente. As equipes de tecnologia e inteligência do Judiciário seguem trabalhando em tempo integral para restabelecer a normalidade dos sistemas o mais rápido possível, desde que foi constatada a invasão nas redes internas de informática do TJRS no final de abril. Os serviços estão voltando gradativamente e no último dia 10 um passo importante foi dado neste sentido. Agora o portal oficial do TJRS já está disponível e pode ser acessado por todos e de forma segura. A fase é de restauração e por isso eventuais instabilidades ainda podem acontecer. As plataformas já recuperadas e as resoluções publicadas neste período, inclusive com as instruções sobre os procedimentos de trabalho, também estão disponíveis no site do Judiciário Gaúcho. Acesse tjrs.jus.br ou escaneie o código que aparece aqui na tela. O presidente do TJRS, desembargador Voltaire de Lima Moraes, expediu a resolução número 05 de 2021, que estabelece a fluência dos prazos nos processos administrativos e jurisdicionais que tramitam de forma eletrônica a partir do dia 17 de maio.
Já os prazos dos processos físicos continuam suspensos. O motivo é a instabilidade dos sistemas e a necessidade de revisão das máquinas de todo o estado que está sendo realizada. O retorno gradual às atividades presenciais também fica estabelecido para o dia 17, permitindo a abertura dos foros e prédios, inclusive no Tribunal de Justiça e Palácio da Justiça, para o atendimento externo e carga dos processos. A Corregedoria Geral da Justiça informará quais as comarcas estão liberadas para a reabertura gradual dos foros. A lista será atualizada conforme a evolução dos trabalhos na área de informática. Saiba mais no site do TJRS. As partes de um processo judicial são as titulares do direito ali discutido, ou seja, são seus interesses que estão em conflito. Mas o que acontece quando uma das partes morre no decorrer do trâmite do processo legal? Em casos de processos criminais, por exemplo, quando um réu morre enquanto a ação está tramitando na justiça, a sua punibilidade é extinta e o processo é arquivado em relação a ele. No processo penal, falecendo o réu no curso do processo, está automaticamente extinta a punibilidade, porque esta punibilidade não se transmite, evidentemente, aos sucessores do réu. Extinta a punibilidade, o processo estará extinto. A pena de réus falecidos em processos envolvendo ações criminais não pode ser transferida para herdeiros ou sucessores. Caso a parte a falecer seja a vítima, o processo só será afetado se a ação penal for de natureza privada. Nos demais casos de ação penal pública, o falecimento da vítima não altera o curso do processo, porque ele é movido pelo Ministério Público. Mas para processos cíveis, a situação é diferente, conforme explica o desembargador do TJRS. No processo civil, a matéria está regrada ali pelo artigo 313 do Código de Processo Civil, que no seu parágrafo 2º, diz que, sendo falecido o réu, o juiz deverá determinar a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, ou de quem for o sucessor, ou, se for o caso, dos herdeiros, para que no prazo mínimo de 2 e no máximo de 6 meses, se habilitem no processo. Nas ações cíveis, quando uma das partes morre, acontece inicialmente a suspensão do processo e é necessário que a parte falecida seja substituída pelo seu espólio ou por seus sucessores, o que acontece após o pedido de habilitação ao juiz do processo. Mas como substituir um ente falecido em uma ação judicial? O primeiro passo é entregar ao juiz uma petição solicitando a autorização para atuar no processo. Depois, o juiz irá ordenar a citação dos requeridos para se pronunciarem em um prazo de 5 dias. Então, o magistrado irá avaliar o pedido e, se não for contestado, será feita a substituição e o processo principal volta a tramitar normalmente. Sendo falecido o autor, e desde que seja o direito invocado pelo autor transmissível, desde que não seja personalíssimo, o juiz determinará a intimação de seu espólio de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, para que se manifestem, no sentido de que se tem ou não interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo. O projeto Depoimento Especial completou 18 anos neste mês. Para celebrar essa marca, a Coordenadoria da Infância e Juventude do Estado irá promover um seminário especial na próxima semana. O depoimento especial foi idealizado pelo desembargador do TJRS, José Antônio Daltoé César, em 2003.
Hoje, a metodologia é lei em todo o país e todas as 165 comarcas gaúchas dispõem de uma sala de depoimento especial. Nos próximos dias 18 e 19 de maio, a CIGRS realizará um seminário para celebrar este marco na área da infância e juventude a partir das 9h30 da manhã. O encontro contará com a participação do idealizador do projeto Desembargador da Autoé, profissionais que fizeram parte da criação do depoimento especial, especialistas na área e com a mensagem da Rainha Sílvia da Suécia, representando a Childhood Brasil. Faça sua inscrição pelo código que aparece aqui na tela. Nosso programa vai agora para mais um intervalo e no próximo bloco, 23 anos do Memorial do Judiciário Gaúcho. Já voltamos. Fez aquela tão sonhada compra e, ao pedir o termo de garantia, a loja se negou. E agora? TJRS responde. De acordo com a legislação, deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia devidamente preenchido é crime. A pena prevista para esta infração é de 1 a 6 meses de detenção ou multa. Em 2021, o Memorial do Judiciário Gaúcho completou 23 anos de existência, com muitos feitos que despertam cada vez mais o interesse da sociedade para sua história e construção da identidade coletiva. Sejam as pesquisas em papel, as criativas exposições ou a interação via redes sociais, a entidade acompanha os passos da modernidade, contando o passado com vistas no futuro. Bem, o nosso entrevistado de hoje é o desembargador, diretor do Memorial do Poder Judiciário Gaúcho, José Carlos Teixeira Georges. Olá, desembargador, seja bem-vindo. Como vai, Vera? Prazer estar nesse programa. Um abraço para ti, para a equipe toda, que sempre tem muito nos prestigiado, né? E muito significativo também quando a gente recém atravessou aí uma etapa de 23 anos do nosso memorial, né? E sempre é significativo a comemoração, embora nesse momento pandêmico que nós vivemos. Desembargador, no último dia 10 de maio, nós celebramos o Dia da Memória do Judiciário. Nós queremos saber a sua opinião sobre o fato do CNJ ter destacado, ter sinalizado esta data no calendário do Judiciário, da Justiça. Pois o CNJ teve a aventura de convidar para integrar seu corpo um juiz de São Paulo, o Dr. Carlos Alexandre Böttcher. E esse magistrado é de um tino e de uma criatividade e de uma perspicácia muito grande. E começou a incentivar dentro do CNJ a importância a respeito dos memoriais, do centro de memória, dos arquivos, dos acervos, né? Há cerca de 3 anos atrás, 4 anos atrás, nós realizamos em Florianópolis o encontro de todos os centros de memória, memoriais, arquivos, etc., do Brasil. Foi a primeira oportunidade. E nessa ocasião, lá em Florianópolis, o Dr. Böttcher liderou a formação de um grupo que ele deu o nome de MemoJus, que é um grupo de WhatsApp hoje, e que hoje absorve, posso dizer, a maioria imensa de todos aqueles do Brasil que lidam com a memória, que lidam com os arquivos e que lidam com os acervos. É consagrado, portanto, e ele prometeu para nós que o CNJ algum dia editaria esse dia para celebrar a memória e a história. Realmente isso aconteceu. E agora nós estamos fazendo isso, celebramos nesse dia 5, essa importante data. Ótimo. Bem, em março de 2020, a pandemia da Covid-19 mudou o mundo e todos fomos obrigados a adotar novas práticas de convivência. Desembargador, nós queremos saber, então, como é que o memorial se adequou a estes tempos de pandemia e conseguiu manter as atividades? O memorial seguiu a orientação do tribunal, né? Se o tribunal, conforme a bandeira, está em atividade, o que foi raro nesse tempo, né? O memorial observa o mesmo expediente, os mesmos
protocolos, né? Houve época que nós conseguimos reunir lá os nossos servidores, trabalhar com os nossos servidores. Outra ocasião, tivemos que fazer apenas, como foi o normal, o trabalho remoto, né? Então, assim como o tribunal realiza as suas atividades, assim também o memorial. É uma pena porque nós tínhamos esses 2 últimos anos de direção da nova gestão do tribunal, né? Nós tínhamos muitos planos, inclusive no fim do ano, o presidente me chamou para me comunicar o seu imenso interesse de que o memorial representasse, como era a nossa proposta, um instrumento de diálogo, de comunicação com a sociedade, que sempre foi o nosso objetivo, de fazer essa interlocução com a sociedade. E, realmente, o presidente tinha inúmeros projetos, mas, infelizmente, tivemos que adiar e nos remeter, nos conceder apenas aquilo que podia fazer virtualmente. Virtualmente fizemos algumas exposições, fizemos algumas lives, algumas palestras, integramos outras, fizemos através da nossa página também a divulgação das atividades anteriores, dos projetos, dos últimos acontecimentos, então nos adequamos, como tem que ser feito, a esses tempos modernos. Tá certo. Para encerrar, eu vou pedir então que o senhor nos coloque a importância, né, da memória e da preservação da história. Olha, eu tive, quando assumi há 12 anos atrás, uma imensa satisfação de dirigir o memorial, porque realmente, além do direito e além da literatura, também eu tenho um grande apreço pela história, né? Eu também me considero, de certa forma, um historiador bissexto. Demora que me encontrei muito com a maravilhosa equipe do memorial, né, em realizar esses trabalhos relativos à própria memória, né, e à própria história. Fizemos grandes promoções, grandes iniciativas, como o Projeto Fala, que reunia as escolas, o casamento coletivo, as terças livres, as palestras, as integrações com outras entidades, né? Então, a abrangência da atividade do memorial encontrou ressonância com aqueles nossos projetos de entrar em contato com a sociedade. Pessoalmente, o momento mais emotivo que eu tive foi num dos primeiros casamentos coletivos, em que a nossa equipe do memorial, que faz tudo para dar um aspecto realmente para os nubentes de um casamento tal como se realiza numa igreja, num templo ou dentro de uma sociedade, foi tão brilhante, com uma pequena orquestra, com bolo, com flores, etc., que na saída, quando eu estava lá no salão e eles estavam tudo confraternizando, já no salão de entrada, no hall do Palácio da Justiça, veio uma pessoa, uma noiva com lágrimas nos olhos, me dizer que tinha vivido a maior emoção da vida dela, porque nunca supunha que um dia casaria num palácio. Então, aquilo me emocionou muito a nossa equipe, como nos emociona em cada casamento coletivo as pessoas que aparecem, pela idade, pelo afeto que demonstram durante tantos anos, pelo amor que transcende daquelas uniões. Esses são os momentos gratificantes para todos nós. Muito obrigada, desembargador. Realmente, os casamentos coletivos, nós temos a oportunidade de mostrar aqui no programa Justiça Gaúcha e é um momento de grande amor, de grande confraternização. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, um abraço a todos vocês. Bem, a equipe do memorial é coordenada pela assistente técnica Karine Medeiros Trindade, que é historiadora e tem sido responsável desde o final de 2015 por planejar as atividades e as perspectivas do espaço de memória com servidores e estagiários. E nós vamos conversar agora com a Karine, que acompanhou e participou de muitas etapas do memorial. Olá, Karine, bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para este bate-papo.
Eu que agradeço, Vera, pelo convite. É sempre um prazer falar dos projetos do Memorial. Obrigada. Karine, como é que o Memorial do Judiciário tem convivido e tem trabalhado de uma forma afinada com a contemporaneidade? Faz tempo que a gente percebe que o que nós precisamos é que o público entenda e conheça melhor o Poder Judiciário. A gente traz a história do Poder Judiciário, a gente fala do nosso acervo, a gente traz aqueles objetos antigos que as pessoas se encantam, mas, principalmente, a gente fala sobre os questionamentos atuais. O que nós estamos percebendo como necessidades atuais? Se a gente vai falar sobre direitos dos LGBTQI+, nós vamos falar necessariamente sobre Poder Judiciário e sobre o histórico do Poder Judiciário gaúcho, que é pioneiro nessa questão. Se nós vamos falar sobre história das famílias, vamos falar sobre escravidão. Então, nós temos uma série de questionamentos que são da nossa contemporaneidade, que são da nossa sociedade e que o Memorial tem que olhar para esses questionamentos, porque o Poder Judiciário ele é atual, né? Ele tem um passado e que a gente preserva, a gente divulga, mas sempre linkando com o atual. Então, o nosso cotidiano, a nossa discussão é sempre nessa linha de fazer sentido para a sociedade, a gente trazer aquela temática para ela. Perfeito. Quais seriam os principais projetos do Memorial do Judiciário? Bem, nós temos muitos projetos. Infelizmente, agora, pela pandemia, alguns estão suspensos, mas nós temos, na área educativa, o Formando Gerações, que ele já é um programa, que nós trabalhamos com estudantes e ampliamos, né, estudantes de escola, e ampliamos para estudantes de universidade, para novos servidores do judiciário, para grupos de pessoas que queiram fazer essa atividade, que passam um turno conosco, conhecendo o Poder Judiciário, direitos e deveres, os 3 poderes, a organização desses 3 poderes, e conhecendo melhor, claro, o Poder Judiciário. Além do Formando Gerações, nós temos o Prêmio Fala. Nós temos uma parceira muito importante, que é a Corregedoria, que é formando adolescentes na luta anti-violência. E o que eles falam para nós? O que esses estudantes vão nos dizer, né, da importância dessa luta? Então, é um outro projeto que nós temos. Nós temos também na área de responsabilidade social, execução de casamentos coletivos, que é todo organizado pelo Memorial. Nós temos as terças líricas, que a gente discute, a gente apresenta óperas e que falam sobre direito, falam sobre história do judiciário, e que a gente acha, como assim, vai ter uma ópera? O assunto ele é muito profícuo, né, para muitas músicas que a gente nem imaginava do assunto que ela tratava. Então, esses são alguns dos projetos que nós queremos retomar já em seguida, né? Karine, para encerrar essa nossa entrevista, eu vou pedir que tu nos fale um pouco sobre a importância do guardião da história da Justiça Gaúcha para a sociedade. Essa é uma discussão, é um tema que nos é muito caro, porque é a nossa razão de existir do Memorial. Então, por que o Memorial existe? Para que ele existe? Nós temos que preservar a memória, nós temos que preservar a história, nós temos que organizar, ter um acervo organizado para a gente poder estruturar a partir daí esse significado. A nossa importância é trazer esse significado para a sociedade. A sociedade ela vai olhar para uma peça de acervo, vai olhar uma urna de madeira lá, redonda, tipo, ela não vai fazer o link. Então, nós é que temos que fazer essa ligação. Nós temos que ser esse espaço de reflexão para a gente entender que aquele passado, ele repercute até hoje em nós. Se ele repercute, se eu tenho esse questionamento, se eu tenho essa visão sobre o judiciário, vamos entendê-lo. Então, esse entendimento, essa reflexão da sociedade para o judiciário, mas também nós internamente, o judiciário para a sociedade. É essa troca, né? Que a gente conhecendo o passado, a gente preservando o passado, entendendo ele, a gente consegue entender muito esse nosso caminho.
né, até hoje. Tá certo. Olha, muito obrigada. Parabéns pelo excelente trabalho que vem sendo realizado no nosso memorial. Bem, nós vamos ficando por aqui, estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha e se você quiser entrar em contato com a gente é só escrever para o nosso e-mail. Já para assistir aos programas é só acessar tjrs.jus.br. Nós lembramos que as edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. E o TJRS também está nas redes sociais. Aí para nos seguir, basta procurar pelo perfil e saiba tudo sobre o que acontece no Poder Judiciário. Ficamos por aqui, semana que vem estamos de volta e eu espero por você. Até lá!